Bem-vindos à Conversa Franca. Regressamos depois da pausa de Páscoa. O meu nome é Luís Matias e comigo estão já o Miguel Louro e o Filipe Palma. Bem-vindos ao programa desta semana e é incontornável falar da morte do Papa Francisco. Foi o primeiro Papa do continente americano, o primeiro do Hemisfério Sul e o primeiro jesuíta. Escolheu o nome Francisco como homenagem a Francisco de Assis. Miguel Louro, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde também para o Filipe Palma, que para quem nos vê no YouTube já irá aparecer no ecrã, não tardará. Começo com o Miguel. Miguel, pessoalmente não estava propriamente à espera da notícia da morte do Papa, estou a dizer, porque houve uma recuperação recente e provavelmente, eu esperava que o Papa Francisco ainda cá estivesse mais um tempo. Mas esta notícia acabou por ser surpreendente ou não? Para mim foi, não sei se para outros foi ou não. Para si. Boa tarde a boa todos. tarde, bem-vindo. Para mim não foi. Não foi e ainda bem que não foi. Porque eu acho que até o que é a morte do Papa? Um Papa não morre. O Papa é exatamente aquela pessoa, aquela entidade que não morre. Porquê? Porque o testemunho dele fica cá. Não é? A gente olhava para ele, via um homem fisicamente completamente degradado. Quando eu vi no domingo de Páscoa sair na cadeira de rodas para estar com o povo dele naquele estado, eu pessoalmente sou uma pessoa um bocadinho de olhar para os sinais, logo estás cá, mas já não estás cá. Viestes cá só dizer adeus à gente. Porque efetivamente, e na Páscoa, com o simbolismo todo que a Páscoa tem, não é? Ele foi-se embora, foi junto, foram os dois juntos. Assim. Não só não morreu, como correu se calhar tudo como ele gostava que tivesse corrido. Se calhar ele fez um esforço brutal para ficar cá até. Fez um esforço brutal para aparecer em público, fez um esforço brutal para a última mensagem, foi-se embora. E não morreu. Está aí. Filipe Palma, boa tarde, bem-vindo. Realmente um Papa não morre? Boa tarde. Boa tarde, Luís, boa tarde, Miguel, e boa tarde a todos os que nos ouvem depois desta interrupção. Portanto, como é que eu hei de responder? Como todas as pessoas da minha idade, tivemos educação cristã / católica e as catequeses e as comunhões e os crismas e não sei o quê. A vida depois leva-nos para outros caminhos. O meu é claramente um distanciamento, um agnosticismo, se quiserem. Respeitando todos e como pessoa admirando o papel do argentino que se tornou Papa. Eu acho que os Papas também morrem. A pessoa morreu. O Papa em si é uma instituição, como diz o Miguel. E se eles são marcantes, como tudo na história, fica na história. E aí, nesse caso, tornou-se imortal. Tornam-se imortais pelo legado que nos deixam. Eu penso que este Papa é um Papa que nos vai deixar durante muito tempo, para não dizer séculos, um legado importante para todos os povos. Se puder, se vocês me permitirem relembrar, além da simplicidade contra os luxos, que contraria tudo o que eram os luxos antigos da Igreja. Aliás, ainda agora deixou escrito que queria um funeral simples, uma urna em madeira só e não sei o quê, não sei o quê. Portanto, essa simplicidade é a simplicidade que foi adulterada ao longo dos anos e que a Igreja dizia que tinha que ser. Depois, o seu papel humanista.
que o deixou bem claro em todas as intervenções que fazia. Depois o papel universal. Foi este Papa que alargou o conceito da Igreja que existia em todo o mundo, é evidente, mas não ao nível dos seus dirigentes máximos. Ele alargou o conceito dos dirigentes máximos e do futuro conclave a todo o planeta, o que não existia. Nunca houve tantos papas da América do Sul, tantos cardeais da América do Sul, tantos cardeais da África Negra, tantos cardeais da Ásia, etc. E isso acho que é importante. Depois, digo eu, deixou-nos, pelo menos aquilo que se ouvia, uma mensagem de esperança e de paz, como há muito, eu acho que não se via. Porque reparem que enquanto que nós condenamos aquilo que vimos e ouvimos de Israel, de Gaza e da Ucrânia e Rússia, pouca gente fala daquilo que demora há mais tempo e que é provavelmente mais criminoso e pior para a humanidade, e que ele dizia sempre que era o conflito do Sudão. O Papa falava sempre no conflito do Sudão, coisa que nós ocidentais esquecemos. Parece que não existe. Existe e é, se calhar, tão grave ou mais que os outros. Depois, eu acho que isso foi aqui em Lisboa, quando ele utilizou aquela coisa do todos, para dizer que temos que ser inclusivos e agregadores e como dizia o Miguel antes de começarmos a gravar, todos, porque o mundo não é feito a preto e branco. Não há só bons de um lado e maus do outro, etc. Portanto, o todos é uma... Nesta simplicidade, mais uma vez, é uma mensagem profunda, na minha ótica, obviamente. Depois teve também duas coisas, uma digo já, a outra para terminar, que era uma questão que eu acho que é importante no mundo atual, cada vez mais importante, e que este Papa fez em termos de política global, promoveu muito isso, o diálogo interreligioso. Porque da mesma maneira que nós na política e na economia falamos no multiculturalismo, da economia global, etc., na parte religiosa e com o poder que as religiões têm, o diálogo interreligioso tem o mesmo papel da política e dos políticos. E este Papa promoveu isso de uma maneira muito assertiva. E, por fim, da segunda coisa era provavelmente, na minha ótica, sim, dos principais problemas que a humanidade, entre aspas, humanidade mesmo, não é entre aspas, é mesmo a humanidade no seu conjunto, atravessa, e nomeadamente em determinadas zonas, é a questão dos migrantes. E como é que se encara isso, como é que se ataca ao problema, como é que se integra, como é que se resolve, como é que se ajuda a resolver essa questão das migrações, e etc. Não havia mensagem nenhuma deste Papa que ele não pusesse esse problema em cima da mesa. Era dos poucos políticos globais, se quiserem, que se preocupava a sério, na minha ótica, com a questão das migrações e de como é que podemos encarar e resolver ou ajudar a resolver isso. Miguel, acha que partilha da visão deste legado que o Filipe aqui enumerou? O legado do Papa Francisco. Aliás, eu pensei, eu hoje vou experimentar o Filipe. Eu já sabia que você ia ter 19 valores nesta prova. Porque você é bom,
Você é bom. E portanto, você Você diz que, não- se afastou da igreja e que está longe da igreja e que já não isto, não aquilo, não aquilo outro. E você, não pode estar mais perto. Você está lá dentro. A igreja quer é pessoas como você. Está a dizer, mesmo que você não vá lá dentro ao edifício, mesmo que você não ouça. Mas isso, Não, Miguel, não, isso é simpatia e bondade não sua. é, não senhora, é o não, é, eu estava a ouvi-lo e pensar assim, que bela homilia que este Padre Filipe nos está a dar hoje. Não sei se já alguma vez chamaram Padre Está a Filipe. ver? Porque a igreja, Padrinho, muitas vezes, eu sou padrinho, porque eu tenho as qualidades para ser padrinho. Eu sou padrinho de muita gente e com gosto. você é que é a verdadeira igreja. Isso também não abuse. Não É. exagere. Não, você está lá muito mais perto e mais intensamente que muitos que lá estão. Que não têm as suas qualidades humanas e que, portanto, não conseguem depois aproximar-se com essa maneira com que você se aproxima. Está a perceber? E a igreja precisa de si. Se você for mais para lá, para o pé, eu também vou. Ficas... Então, a gente está um bocado. A gente está fora, estando dentro, é o que você diz. É. Não, mas você está muito mais do que eu. Se calhar, sei lá. Não, tenho a certeza, pronto, você é atento às coisas. A gente vê o que é este Papa. Este Papa é isto. É isto e muito mais do que isto, que a gente não consegue concentrar tudo, resumir tudo, porque ele vai... A dimensão destes 12 anos deste efetivamente, homem... Ele foi a todas. Ele foi a todas. Não deixou ninguém de fora. Nem mesmo quando chamou a atenção, criticou, se é que se pode dizer, criticou, quis corrigir. Porque ele... Há pessoas que dizem que ele é um Papa de esquerda. É um Papa de esquerda. É um Papa da Igreja Católica. É o que ele é. Qual é a mensagem? A mensagem é esta. Mesmo que a gente não queira ver. Mesmo que a gente diz, o Papa é muito à esquerda. A esquerda não é meio esquerda, senhora. O Papa tem que ir, como foi, a todos. E mesmo a todos, e mesmo a todos, como ele dizia. Aos assassinos também. Bom, pus logo a coisa no assassino, que é para não ter que dizer mais nada, não é? Que é o máximo. É o máximo. Pronto. Ele não deixou ninguém de fora. Isso é muito importante. Agora a gente olha e vê um mundo completamente espatifado, ou achamos nós que está completamente espatifado. Claro que também há aí alguém que está interessadíssimo em nos dar a ideia que o mundo está espatifado e não nos dá a esperança proporcional a esse espatifado. Quer dizer, é como se vivêssemos num mundo espatifado sem esperança. E das entidades que eu conheço que não perdem essa mensagem da esperança é este Papa. Completamente de acordo. É exatamente. Estão aqui arranjados um programa de rádio com 2 afastados da igreja. Eu também sou carismado. Pai. Com 2 afastados da igreja, mas ao fim e ao cabo afastámos-nos mesmo. Não, mesmo que a gente não vá lá, a gente está lá. Não é? Para este Papa, o Papa está assim, ganda Filipe. E ganda Miguel já Não, agora. Miguel não, que o Miguel é assim um bocado assacanado. Mas ganda Filipe. Já aqui frisaram, ou destacaram muito esse aspecto acolhedor ou de aproximação a muitas pessoas. Também este Papa falou dos divorciados, dos recasados, da comunidade todos. LGBTQ. Todos. Mas foi Todos, sem deixar de dizer tudo aquilo que era preciso dizer, com a intensidade normal para cada caso. O que o Miguel disse... E mesmo assim, mas é que o incrível, disse. Filipe, desculpe lá, só ao acabar com isto. Mesmo assim, as igrejas, pelo menos cá em Portugal, estão vazias. Como é que é possível uma pessoa ter uma mensagem tão forte, tão abrangente, tão universal, e depois as igrejas estão vazias? Esse é que é o problema que tem que ser objetivo da maior das reflexões. E a reflexão tem que vir de cá de fora. É o Filipe e eu que vamos encher aquilo agora outra vez? Ou são eles que vão ter que fazer um esforço
para melhorarem também a prestação deles. A Igreja tem que melhorar a sua prestação, não é só o Papa. O Papa, pondo isto agora de uma maneira um bocado mais aliviada, senão a gente acaba todos a chorar aqui, não é? Aquilo não é o Cristiano Ronaldo sozinho. Quer dizer, aquilo tem que ser uma equipe, não pode ser um homem só. E a gente tem a ideia de que aquilo é uma equipe de um homem só, é um partido de um homem só, não pode ser. E a verdade é que o termo que eu tinha aqui para quando que o Miguel me fez lembrar é um bocado isso. Este homem, este Papa, lançou a semente no caminho que a gente aqui já definiu. Agora é preciso que aqueles, para não ser só a semente lançada do homem só, é o resto. Uma semente o que é que precisa? Precisa que a reguem. Então agora que a reguem. Porque a semente foi lançada por este homem. Mas dentro desse confrontando um pouco esse pensamento, o Papa Francisco foi um crítico, por exemplo, do consumismo e do capitalismo desenfreado, dizia ele, pedia uma economia mais justa e sustentável. E quando fez quando deu já no seu cargo a conhecer estas palavras, foi muito criticado por diversos governos e determinados políticos. Como é que pode a Igreja, assim, também levar para este caminho, se depois, na política, e realmente a quem dirige, a quem tem o poder efetivo, não entende dessa forma? A mensagem do Papa não podia ser outra. Para além de mais, o Papa é jesuíta e é franciscano. Não é? Os votos dele são de um franciscano. Não podia ser outra. Agora, quem não está de acordo com aquilo também tem o direito de chiar. Mas a gente estamos cá para ver. Então, mas a sociedade pode ter os problemas brutais que tem e depois haver a ganância sem limite. A ganância foi altamente condenada pelo Papa. No fundo, estamos a falar de ganância. Que é coisas que não têm sentido de existir. Esqueçamos o Miguel da medicina e ouçamos o Miguel empresário. É exatamente isso que este homem, que este Papa combateu e que o Miguel está a dizer. Eu queria reforçar isto. O Miguel empresário cria valor, cria emprego e cria riqueza. É evidente que investe para recolher. Mas isso é diferente da ganância. Ganância é outra coisa. Claro. Aí é que está o problema. Exatamente. Há sistemas que não são aceitáveis, que têm que ser limitados. Isto não pode ser assim. Quer dizer, porquê? Porque excluem de uma vida boa milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Não pode ser. Não pode ser. As pessoas têm todas o direito à esperança. E a esperança é universal. Não é, nem sequer é desta religião. E aí esse é o outro grande ponto forte do Papa. O Filipe abordou essa questão do tal diálogo. Já o Papa anterior tinha ido pelo mesmo caminho. Os Papas também não colhem todos a mesma simpatia dos povos. Eu ontem parei numa bomba de gasolina. E a conversa era ao Papa. E uma pessoa, eu olhei para a pessoa e a pessoa dizia: mas eu não gostei nada do Ratzinger e tal. E eu pensei: vou-me embora porque não vou ficar aqui pagando a conversa. É que é evidente que o Ratzinger não tinha capacidade de entrar pelo coração das pessoas como tinha este. Ou o anterior a este. Reflexo dito, era isso que eu ia dizer. Faltava-lhe a empatia. De tal forma era um homem da cultura, que até se fala... era um intelectual. Claro. O Miguel tem razão. Ele, como não tinha tanta empatia, não conseguiu chegar aos corações, nem ser tão universalista como este foi. Mas foi o primeiro a perceber que o diálogo interreligioso tinha que ser feito. Eu penso que as pessoas querem... Isso é verdade. As pessoas querem que este Papa tenha defendido os LTGVs, BTs, que mais não sei quantos e não sei o quê. O homem não o defendeu, o homem aceita-os. O homem não diz aquilo é bom, não. O homem diz aquilo... Eu aceito aqueles à mesma. Porque se eles estiverem no caminho errado, eu quero que eles venham para o caminho certo. O mundo também é aqueles, os criminosos, os que estão errados,
os... Isso é que é... Ele não diz que está tudo certo, mas sabe ele que não está tudo certo. Ele se calhar até sabia que estava tudo errado. Basta olhar para o mundo e ver o que é que está aí a passar. Não é? Mas Agora, quem é que o ouve? Nesse aspecto há um ponto que este Papa deu mais importante, eventualmente ao maior, esse passo do que os outros, que é o papel das mulheres. No papel das mulheres em termos de Igreja Católica. Dentro da própria Igreja, não é? Ele fez 2 nomeações para cargos. Isso ainda é uma coisa que na Igreja Católica tem vindo a crescer. Nomeadamente com este. E antes destes também já tinha vindo a crescer. Tem vindo a crescer. As coisas não mudam de um dia para o outro. A Igreja não está... Não é muito uma casa de fazer revoluções. Não. Isso não é. Pronto. Isso não é. Uma coisa de chamar Se os isso homens à acontecer, razão. seria um problema na sociedade também. Se acontecesse isso, seria certamente um problema na sociedade. Mas, quer dizer, no fundo das guerras, tirando essa do Sudão que falou, e há outras, mas no fundo das guerras que a gente olha mais, estão todas dentro do seio de uma zona cristã. Os russos são cristãos, os ucranianos são cristãos. Ortodoxos, mas são cristãos. São cristãos. Na Palestina é a mesma coisa. Quer dizer, dá que pensar. Não é? Dá que pensar. Agora, tem que haver doses ilimitadas de bom exemplo e de boa vontade e de esperança. E eu acho que continuamos a não conseguir ir por aí. O que é que há para fazer? Há gajos que me estão a ouvir aí, que se calhar que me conhecem, que dizem assim: ganda maluco, o gajo diz uma coisa e faz tudo ao contrário. Mas eu também sou um bandido. Mas eu quero que o Papa me dê a mão. Não se sentir abandonado. Claro. Agora, vou ser bom. E na essência temos todos qualquer coisinha boa. E ele o que diz dá cá essa coisinha boa que tu tens aí. E isso é uma mensagem muito importante. Portanto, já viu? Estamos aqui uns beatos. Isso também não. Mas... Não. Beato é outra coisa. Beato é outra coisa. Mas estamos lúcidos na análise, acho eu. Não. Sem vaidade. Não estamos, não. Não estamos porque eu olho para si e vejo os seus olhos e vejo a sua expressão e você olha para mim e vê a mesma coisa. Sim. Isto mexe connosco. Sim. Não é? Pronto, então não estamos tão análise, não é? Isso análise é mais científico. E realmente o científico o científico guerreia um bocadinho com o espiritual. Mas a gente... O nosso António Damasio disse que a gente podia ser completamente racionais mesmo com paixão e emoção. Tanto que escreveu o erro de Descartes. O erro de Descartes. Não se esqueça disso. Mas eu não estudei tanto assim como você. Para estudar é estudo, eu também não. É não. ler e... Você continua à procura. Claro. Não. Eu não preciso procurar, que eu sei muito bem onde é que está o bem. Eu não vou lá, mas sei muito bem onde é que ele está. A procura é sempre bom. Depois chega-se lá a um ponto onde não há resposta. A ciência tem resposta para quase tudo. Mas falta o quase. Mas daqui a 100 anos, parte desse quase já tem resposta. Não, fica sempre um quase. Não, parte desse quase já é menor. Não. Já quanto avançou. mais sabemos, maior é o quase. É como você quiser, mas a gente tem avançado sempre. Sempre. Não, mas a gente avança, mas não quer dizer que a gente se afaste daquilo que o Papa diz. Isso. Mas a visão da religião até que estão aqui a colocar parece um pouco diferente daquela que na política é utilizada, porque a religião às vezes é utilizada na política com fins diferentes de maior... de enfatizar mais precisamente... Tenta servir da religião. O dogma... Quando lhe convém, serve-se da religião. Estávamos há bocadinho a falar do 25 de Abril, que é o que você quer falar a seguir, que eu não me apetece nada. Mas pronto. A mim apetece. Olha, agora já estamos diferentes. Já lá estamos quase a chegar. Você não estava aqui quando a gente fizemos parte da conversa. Não. Portanto, é assim. A gente também tivemos um 25 de Abril de certa maneira fácil. Eu estou a falar de mim, que
eu e a minha família, os meus pais, nomeadamente os meus irmãos, emigramos para, de certa maneira, ir à procura de vida noutro sítio, porque os meus pais acharam que não estavam criadas as condições aqui dentro para continuarem cá, a fazer a vida que gostavam de fazer. Que não era de explorar ninguém, nem de matar ninguém, nem de oprimir ninguém, nem nada disso, não é? Mas o 25 de Abril foi mais ou menos... o Papa. Foi mais ou menos levezinho. Eu acho que o 25 de Abril foi mais ou menos... Por intervenção da Igreja? Porque todos nós tivemos um berço de bons princípios. Está a perceber? A distinção do bem e do mal. Todos nós tivemos. Em todas as famílias havia princípios. O bem, o mal, como é que se lá se chega, o que se faz, o que não se faz, por aí fora. Todos nós tivemos isso. E você que é de extrema esquerda, eu sou de extrema direita. Afinal, temos muita coisa em comum. Você nem é de extrema direita, nem eu sou de extrema esquerda. Mas você é de direita e eu sou de esquerda. Mas isso é para a malta verdade. perceber. Para falarmos ainda sobre este tema, ainda sobre o Papa, eu queria-vos era perguntar... Também é do Papa, ele. Afinal, isto é tudo do Papa. É tudo do Papa. Deste Papa. Que perfil é que deve ser o próximo Papa? Em que perfil deve ser um Papa que seja um seguidor desta visão e reforma imposta pelo Papa Francisco, ou será alguém diferente que aí virá? Filipe Palma. Essa é para o Filipe. Vamos lá ver. Eu acho que a Igreja é uma entidade determinada com uma dimensão e e uma instituição, se quiser, com as suas regras, os seus segredos que eu não... e as suas regras próprias e os seus segredos que eu não me atrevo tão pouco a tentar adivinhar. Mas olhando para trás e vendo já... este Papa tem 135 cardeais eleitores, muitos deles nomeados por ele. Já há bocado dissemos espalhados pelo mundo, coisa que não havia antigamente. Tão espalhados pelo mundo. Penso que aqui não vou errar, eu nunca vi nenhum Papa novo, portanto esqueça essa história do Tolentino Mendonça, novo demais, por maior valor que seja. A Igreja tem uma coisa que é a maturidade, isso aí não tenha dúvida, há de ser alguém perto dos 70 anos, se não tiver mais. Porque é isso que nos diz a história toda. Toda. Acho que neste momento, pensando em termos de políticos que aqui já o disseram, acho que há um equilíbrio entre os chamados conservadores e os chamados menos conservadores ou mais progressistas. Acho que há um equilíbrio e que o resultado, além da maturidade que vai ser pedida, digo eu, há de ser alguém acima dos 70 anos, acho que vai ser alguém com visão política, mesmo no sentido político, que consiga agregar as duas correntes. Ou seja, em termos políticos, um bloco central. Ou seja, um moderado. Um bloco central. Acho que não vai ser nenhum seguidor do Papa Francisco, da ala mais liberal, se quiser, progressista, menos conservadora. Não vai ser um dos conservadores que ainda lá estão, acho eu, e alguém com a maturidade, com o conhecimento e que possa fazer essas pontes entre as duas grandes correntes numa altura em que a Igreja ficou sem um Papa muito marcante. E aí, com um Papa tão marcante como este, eu acho que vai ser um bocado o escolhido o do equilíbrio, digo eu. O Papa João Paulo II, provavelmente também tão marcante, foi nomeado com 58 anos. Se as contas aqui não me falham. Era mais novo, então. 58. Mas os tempos são diferentes, porque esse foi o Papa da Guerra Fria. Miguel, e agora, será que vai ser assim uma escolha como o Filipe... Não faça mais pequena ideia. Ou o que é que acha que seria melhor? É o que eu Ou acho. o que é que acha que seria melhor? O Filipe anda longe, mas estuda as coisas.
Eu gosto de vir para aqui com as coisas, pá. Para mim, qualquer Papa me serve. É a mesma maneira como eu falo dos políticos. Há grandes ódios e grandes simpatias pelos políticos. Eu só não gosto dos parvos. Dos nossos, que eu acho que são os dois muito parvos, os que andam aí na crista da onda. Só não gosto dos muito parvos. O resto é para demo o que eles acharem e eu vou organizar a minha vida um bocado em função disso. Mas acha que é possível um cardeal português como o Tolentino? Não me interessa para nada, não quero nenhum cardeal português. Isso pensar dessa maneira para mim é completamente redutora. É redutora. Eu pensando à minha... Eu nem sei se existe um Papa chinês. Um cardeal chinês. Haverá certamente um cardeal chinês. Haverá certamente um cardeal chinês. É o que eu gostava que fosse Papa. Haverá certamente. É o que eu gostava que fosse Papa. Os Papas têm que ir aos maiores desafios. Os Papas não podem andar... Um Papa português. Então a gente já está no paraíso, senhor. A gente vive aqui numa coisa que é o paraíso. Mesmo paraíso. Não anda nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás. Isto é o paraíso. Um Papa do paraíso, senhor. Não! O Papa é aquele que quer que os outros também vivam no paraíso. Tem que levar os outros para o paraíso. Venham, chinês. Daqui a um mês, ou à volta disso, Luís, quando houver o tal fumo branco, eu deixo aqui o meu risco. E o meu risco é que, por causa do que eu disse, e das pontes, e de não sei o quê, acho que vai voltar a ser um europeu. E nomeadamente o italiano. Que está bem cotado porque era próximo deste Papa. Estava a perceber isso do discurso que estava, do perfil que traçou, que seria um italiano. Vai ser isso. Chinês. Vamos ver. Bem, estamos a meio desta... No chinês não falam. Não, é capaz de haver, mas não falam. Mas que falam num gajo, num dolinho achino filipino, falam. Então é chinês. Esse é chinês. Falam. Chinês não quer dizer da República. Já vi a fotografia dele. China. Eu vi a fotografia dele. Não sei, não vi, nem sei se há. Vai ser dali. Estamos a meio do programa desta semana e partimos para o segundo tema, o tal que o Miguel não queria falar e que o Filipe quer falar. É a semana do 25 de Abril, em que celebra o 25 de Abril. Todos os anos há assuntos diferentes que são tratados sobre o 25 de Abril. Este ano, o Banco de Portugal realizou uma conferência para falar em liberdade 50 anos do 25 de Abril. Um dos convidados foi um Prémio Nobel da Economia que, no início da sua carreira, passou precisamente por Portugal, numa equipa de apoio técnico ao Banco de Portugal, com José Silva Lopes, o Filipe é economista. José Silva Lopes foi o maior economista, provavelmente maior economista em Portugal à época e o maior conhecedor da economia portuguesa à época. Isso era certo. Deixou vários livros sobre o assunto. Foi governador. De que ano até que ano? Foi governador logo a seguir ao 25 de Abril e depois também... Ou seja, em 2 anos espatifou o país completamente no que diz respeito a banco. Banco de Portugal, dinheiros... E ainda mais à frente, se eu não me engano... Força da moeda, etc. A venda das reservas de ouro praticamente todas. A grande ministra que a gente tivemos. Era muito competente esse Silva Lopes. Não diga isso. O Paulo Krugman, o que pergunta é se... Outro bandido. Foi seu professor? E o Pereira de Moura, e o Vítor Constâncio... Outro bandido. E o Mário Morteira... Outro bandido. Olha, até me lembro ainda das cadeiras. Pereira de Moura, Economia 1 e Economia 2. Mário Morteira, Economia de Trabalho. Vítor Constâncio, Planeamento. O que é que eu disse mais? Estamos a falar do José Silva Lopes. São tudo figuras que o país tem que esquecer rapidamente. Mas era do meu tempo, hein, professor? O país tem que esquecer essas personagens rapidamente. Desgraçaram tudo em 2 anos. Temos que as lembrar. O que Paulo Krugman me pergunta, que passou por cá, é que se viriam turistas... Será que viriam turistas, trabalhadores remotos, investidores, se Portugal fosse fascista? Foi uma pergunta que ele fez nesta conferência. O que é que o Miguel, tem a dizer? O que eu penso é, primeiro, gostava de saber quanto é que esse senhor cobrou para vir dar cá essa conferência.
Se foi de borla, se foi para transmitir alguma coisa importante para a gente e, portanto, merecia ser... até ter um preço, se fosse uma coisa muito importante, mas ele só cá veio dizer parvoices. Só disse completas parvoices. Mas você tem noção Até do que o homem veio... Mas até o homem, eu. você viu o que o homem veio cá dizer? Sim. Está Sim, dentro sim. disso? Estou Porque completamente. senão está a mandar uma boca. Mas eu gosto de mandar bocas. Mas tirando isso, está a mandar a boca ou viu Eu o que o gosto de homem mandar disse? bocas. Mas tirando gostar, Sim. viu o que o homem disse ou... Eu só falo daquilo que não sei. Já disse isso uma vez num grande comício político. Também quiseram, mas você estudou esse assunto, mas você sabe, eu disse, só falo daquilo que não sei. Ficámos logo benzidos. benzidos. Já Portanto, fazendo a transferência do Papa para aqui, benzidos. Não, é que o Papa, quer dizer, misturar o Papa com qualquer outra coisa, pronto. Não merecia. Este programa de hoje não merecia estes dois temas misturados. Pronto. Vamos esquecer. O primeiro tema está... Mas é a sua opinião. Pronto, mas o Papa aceita tudo, porque o Papa está com todos e para tudo. Pronto. Esta conferência veio cá um estúpido de um gajo que ganhou o Prémio Nobel. Os gajos que ganham prémios Nobel há agências. Há aí agências para dar prémios Nobel. Também há prémios nos vinhos. Porque desses prémios eu conheço isso bem. Portanto, o homem ganhou um grande prémio. Não confunda. Confundo. Confundo. Eu gosto de fazer muitas confusões. Este Paul Krugman é assim. Veio cá falar do fascismo. O fascismo, para já em 1974, mas qual fascismo? Qual fascismo? O fascismo tinha acabado há 30 anos. Houve aqui uns toquezinhos de fascisantes, mas chamar a um país fascista em 1977, depois em 3 anos, o país ter espatifado tudo o que era banca, valores, dinheiro, o trabalho do que é uma banca, quer financiar a atividade económica, quer financiar também o Estado, quer financiar as empresas, quer financiar os particulares. Tinham espatifado tudo e vem cá um caramelo, e depois, passado não sei quantos anos, não é? Quase 50 anos, vem cá dizer o país fascista não tinha estradas, não tinha linhas de eletricidade, não tinha comunicações nem de telefone, nem para nada. Aquilo era um país do tempo da Maria Cachucha. E agora, 30 e tal anos depois, tem um país que é um paraíso, 50. um paraíso. Você já lhe chamou paraíso há bocado. Tem, mas também era antes. É que os paraísos não se destroem nem se constroem assim como você pensa. Não era. Não. Os paraísos podem passar por fases melhores e fases piores, mas são paraísos. O paraíso não é então isto será tudo bom sempre. E depois chega cá, faz um discurso de caca, em que só fala de assuntos de caca, e depois despede-se a dizer assim, armado em engraçadinho, com um Centeno, que é outro bandido Zé qualquer. Tem tanto socialista como eu tenho, de sei lá de quê. É socialista, mas é 50 mil euros por mês para o lado de cá. Ele, o Constâncio e os outros todos que por lá passaram. O povo tem 900 euros e ele tem 50 mil. Mas eu não invejo isso. Não venham com conversas. Eu não invejo o que ganham os outros. Eu não invejo o que ganham os outros. Desculpa lá. Então, mas um país pode ser feito por políticos que ganham 50 mil quando o povo ganha 1000. Filipe, desculpa lá, mas não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. E muito menos, quase por decisão em causa própria. Não pode ser. Não estamos a falar de 1000, 5000, estamos a falar de 1000, 50 mil. Mas o que é que o Krugman disse ainda não percebi? O Krugman, o que é que disse? Disse embora. E agora até estou um bocado atrapalhado para voltar para o meu país, que o meu país agora é fascista. Mas o homem pode vir falar de Portugal, a dizer que Portugal que era uma caca e que agora é não sei quê, e que o país dele agora é fascista. Mas quem é esse gajo para falar do meu país, Portugal, e do país dele, Estados Unidos? Dessa forma. Olha, sabe o que é que eu lhe fazia? Quando ele chegasse lá aos Estados Unidos, eu dizia-lhe assim, sabes uma coisa, Paulinho, vai-te embora, porque senão vais dentro. Paulinho de caca. Paulinho de caca.
não veio cá ensinar nada a ninguém. Veio cá cobrar alguma coisa para dizer parvoices, coisas completamente vazias, para elogiar o gajo que lhe está a pagar provavelmente para cá vir. Provavelmente, não tenho a certeza. E para ser agradável e para não sei o quê. Pronto, zero, bola. Filipe Palma, deste discurso do País Paul fascista. Krugman... Os Estados Unidos agora é um país fascista. Eu não sei o que é que o homem disse. Não sei o que é que ele disse. Sobre as referências ao passado, lembrou Portugal, quando cá chegou, um país que, para além da agricultura, tinha como setor dominante a indústria do vestuário. Pijamas, isto era um país de pijamas. Era a República dos Pijamas, dizia Silva Lopes. Está a brincar, vai lá brincar com o pijama da avó dele. Mas o Paul Krugman refere também, lembra também o que aconteceu depois, outros ajustamentos que o país viveu, nomeadamente com a Troika, e a dívida que não devia ter subido tão alto, tanto nessa época como noutras e bem mais recentes. Ele branqueou as coisas que aconteceram de errado. Desvalorizou as coisas que aconteceram de errado com um discursozinho parvo. Mas deixo essa questão. Será que viriam turistas, trabalhadores remotos, investidores, se Portugal fosse fascista? Já viu a parvoíce do tema? Os turistas viriam cá. Mas não é tema, o tema era outro. Era. Não, isto foi a pergunta que ele fez. Sim, foi apenas uma frase que utilizou. Isso acho que foi uma frase que o homem deu. Exatamente. Não era o tema era a liberdade. Ou qualquer... Exatamente. Epá, eu, antes de falar do Krugman, o que é que me interessa ao Krugman se o tema central de introdução que o Luís deu foi o 25 de Abril? Portanto, eu tenho é que falar do 25 de Abril e a seguir lá se vai ao Krugman. Primeiro, é só, para mim, o dia mais importante da história de Portugal. E que nos faz sentir orgulho em ser desde portugueses. Sempre? Sim, desde sempre. Você está a ser um egoísta danado, Não, senhor. 25 de Abril. O momento mais importante da história de um país que tem 900 anos é exatamente quando você está vivo. Olha que coisa mais gira. E do lado de qual você está. Filipe, você não é assim. É quando o outro bateu na mãe. O momento mais importante. Isso está você a ridicularizar a fundação de um país. Não é fundação, porque aquilo era sistema feudal, então só não sabe. Filipe. Aquilo... Filipe. Bom, vá. Mas vamos lá escutar o Filipe. Para mim, dia mais importante da história de Portugal não é por ser mais... É porque foi o momento que eu vivi. Pode ter sido para si, então? Pode ter sido da implantação da Primeira República, para outros eu não sei. Você só pode falar para si. Para mim. O momento mais importante para mim. Para mim. Pronto, então você só viveu agora, há 70 anos para mim, o dia mais importante da história de Portugal é o 25 de Abril. Nas palavras da madrugada do 25 de Abril, a Sofia de Mel Breiner escreveu um poema nessa madrugada, que começa o dia inicial inteiro e limpo. Porque começou-se a construir, contrariamente ao que o Miguel disse. O Miguel disse, espatifaram. Quando o Krugman cá chegou, era o que tinha acontecido. Não, espatifaram não sei quê. Não. O dia 25 de Abril, o dia da liberdade de 74, dia da liberdade, acabou com uma ditadura. Não era o fascismo italiano, mas era uma ditadura com princípios fascistas. Era uma ditadura que, sem culpa formada só porque a opinião era diferente, se prendiam pessoas. Quando você foi preso uma vez? Não. Eu fui. Veja bem a diferença. Veja bem. E fizeram muito bem em prender. E depois fala da acumulação que o fascismo e que o Salazar tinha deixado no país, à custa da miséria e do povo e da exploração do povo, a miséria dos baixos salários miseráveis e os socialistas da Primeira e Segunda República tinham isto espatido, e da exploração colonial. A exploração colonial fez acumular capital em Portugal. Em Portugal? Sim. Parecia que estava a adivinhar. Não é verdade? Já vai ouvir a lista. A lista da acumulação em Portugal da riqueza. Já vai ver. E o 25 de Abril permitiu, como eu já disse, libertar os presos políticos, acabar com a exploração e a guerra colonial,
acabar com a censura aí, porque eu não concordo com muito, para não dizer muito, mesmo muito, porque muitas vezes estamos de acordo, como é evidente, porque as pessoas, quando são de bem, embora tenham ideias radicalmente opostas. Eu não concordo muitas vezes, muito com muito do que ele diz, o Miguel. Mas, como dizia alguém, dou a minha vida para que ele possa continuar a dizer as coisas, mesmo que eu não concorde nada com elas. Ao passo que no tempo do fascismo, se eu quisesse ser alguma coisa, os que eram torturados iam dentro. E isso não pode ser. Então, mas acha que eu estou de acordo com torturas? Não. Acha que eu estou de acordo com a... Não, então isso foi o que eu disse. Portanto, o dia 25 de Abril é efetivamente o dia em que acabámos com a ditadura e iniciámos o caminho da democracia, imperfeita, sem dúvida. Ainda hoje é imperfeita, sem dúvida. Não há democracias perfeitas, mas é democracia. E isso tem um valor... Eterno, é eterno. Não, é um valor que Eterno. até o próprio... A importância das próprio coisas Papa, não é... O próprio Papa, a gente falou antes, Não, subscreveria. O Papa fica cá. Subscreveria. O Papa está cá, fica cá, é para sempre. O 25 de Abril será bom ou mau, consoante aquilo que vier a dar origem seja bom ou mau. Não é pelo dia feliz que você teve. Foi bom. Porque Não sabemos. Não sabemos. A história é que nos vai dizer há se o 25 de Abril foi bom ou não. Há 50 anos que está em democracia. Oh, senhor, é que podemos estar aqui. Não podia estar. Podia. Há 50 anos não podia. Então, uma vez, então você pensa que eu vivia onde? Não então podia. Eu vivia sozinho, antes de 25 de Abril eu vivia sozinho. Eu escolhia a minha turma de liceu, eu escolhia com quem me dava, com quem jogava a bola, com quem jogava as cartas, com quem fazia as coisas. E o que é que isso tem? O que é que isso tem? Então, toda a gente se dava com toda a gente. Não é verdade. Agora. Ouça, olha, você diz que a gente roubámos tudo lá fora. Olha, Angola em 1974. Foi tudo que lá ficou. Hein? Não trouxemos nada disto. Era o segundo maior produtor de açúcar, terceiro maior produtor de café do mundo, estou a falar do mundo, quarto de algodão, primeiro de carne bovina, segundo de sisal do mundo, segundo de farinha de peixe. Só me está a dar razão. Era acumulado, era acumulado, mas era acumulado por alguns, era acumulado por alguns para o regime. Está lá tudo, ficou lá tudo, está lá tudo. Quer a lista? Nunca mais acaba. A lista nunca mais acaba. Nós fomos para lá como umas pessoas bem intencionadas, outras mal intencionadas, umas pessoas por caminhos certos, outras pessoas por caminhos errados. Fomos para lá fazer tudo como mais do que fazíamos na nossa terra, mais do que fazíamos aqui. Percebe? Portanto, não temos o direito. A dimensão também a história. Então, mas quer comparar a dimensão de Angola com Portugal? A história é que vai dizer se isto foi bom ou se foi mau. Mas 50 anos não é história. Ia fazer essa pergunta ao Miguel. Se estes 50 anos não davam para fazer essa... É a história da vida de qualquer camelo como nós, até mais 70. Sim, é história recente, mas já é história. Mas não dá para fazer estes 50 anos, não permitem fazer já uma avaliação? É evidente que sim. Não, e muito menos. Se tivermos que fazer... Ele está a querer radicalizar quando sabe que não é assim. Ouça lá, se tivermos que fazer uma avaliação, vamos nos sentar e vamos ver o que é que estava muito errado, o que é que estava muito certo, o que é que está agora muito errado, o que é que está agora muito certo, em que é que evoluímos, em que é que não evoluímos, etc, etc, etc. Não precisamos de nenhum caramelo, nenhum americano vir cá com conversas de parvo a achar que está a falar para parvos. Isso é que a gente não precisa. Mas isso é pegar num pormenor em vez de discutir a essência do 25 de Abril e a sua evolução. Eu ainda não falei no grupo, mas nem falo, não quero saber disso. Pois, não quero. Eu quero é glorificar o 25 de Abril. Mas eu quero. E os seus heróis. Desculpa lá, nomeadamente um alentejano que foi maltratado até pelo regime democrático, chamado Salgueiro de Maia, que nunca precisou de prebendas nem de medalhas para ter sido um exemplo para o país. Dizem que sim, aceito. Pronto.
Aceito. E quero deixar aqui esta homenagem. Aceito. Eu aceito. Qualquer pessoa que teve importância num determinado assunto importante e que sai dela sem benefício nenhum, Exatamente. completamente sem sentimento nenhum de se apropriar Exatamente. de não sei o quê, tem aí esse exatamente. Deu-nos uma dádiva que tem que ser Epá, reconhecida. exatamente. Pronto, tudo Miguel, bem. Epá, tudo tá- bem, tá mas a eu ver. admiro. Está a ver como a gente chega a acordo em muita coisa. Mas chegamos a acordo em tudo, senhor. Sabe porquê? Sabe porquê? E o Salgueiro Maia é de Castelo de Vida, é nosso, é alentejano. Não, isso não me interessa ser. Mas eu gosto não me interessa de para nada. dizer. É por isso é que eu quero um Papa Mas eu chinês. gosto de dizer isso. Gosta de dizer, mas eu quero um Papa chinês. Eu quero um Papa chinês. E quanto ao 25 de Abril, vamos a ver. Eu fui-me embora, vivi lá para fora e depois voltei. Fiz a minha vida toda aqui. E cheguei a Portugal e ainda por cima escolhi vir viver para o meio daqueles que eram os meus adversários. Vivi a minha vida toda. E até, se calhar, relações de amizade com pessoas com as quais eu discordava em quase tudo. Portanto, eu não tenho esse tipo de problemas. Agora, olhando, vamos ver se a gente fizemos disto uma coisa boa ou se fizemos disto uma coisa má. E eu tenho sérias dúvidas. Está a perceber? A gente espatifámos tudo. Espatifámos até um sonho que tínhamos de 500 anos. Entregámos-nos a uma Europa só porque nos manda para cá facilidades e dinheiros. Está a perceber? E, portanto, não temos sonho nenhum. E quando um país não tem sonho nenhum, quando uma pessoa não tem sonho nenhum, morre. Essa pessoa morre. O Papa não morre. A gente morre. A gente morre, mas a gente morre, porque a gente não tem. Os sonhos continuam. Não, senhora, o país não tem ideia nenhuma. Mas tirando... O país anda aqui à mama, como se diz aí na rua, nas conversas francas. O país anda à mama das ideias dos outros e depois a seguir temos que ir buscar parvos para virem para cá dizer parvoices e a gente sorrir e se calhar ainda pagar para os gajos cá virem dizer parvoices. Está a perceber? Pagar pagou de certeza. Pois, não sei. De quase certeza. Não sei. Eu nunca Essas fui conferências são pagas. Eu nunca fui Até dizer... o Tony Blair andava pelo mundo e agora o outro, que não é trabalhista, é conservador, o outro, o loiro... O Jimmy Carter? Não, o loiro inglês. O Clinton. Está com uma falha de memória tremenda, assim, mas todos estamos a ver a cara dele e o despenteado dele. E o despenteado dele. Esse anda pelo mundo ganhando dinheiro a dar conferências. Também um escritor notável. É o mesmo que este. Tem medo de voltar à terra dele porque agora está lá o fascismo. Mas o homem é parvo ou quê? Mas que raio democrata é ele? Faz sentido... Lá na terra dele só há 2 partidos. Ganhou o adversário dele e agora aquilo passa a ser o inferno. Até mete nojo. Mas fará sentido, então, face àquilo que é dito, que continue a existir alertas sobre a dívida pública, o Estado Social, a necessidade de estar atento à situação dos países? Ele quase que fala nisso, que são coisas super importantes. Isso é que está o importante. Isso que ele acabou de dizer é que são coisas importantes, não é? Bem, depois é assim. Apesar que foi tudo muito bem, mas cuidado, vejam lá, olha a dívida pública, olha só uma economia baseada só no turismo e tal. O turismo pode desaparecer, o turismo não gosta de ir para sítios que não sejam democracia que eu goste. Porque há democracias que ele gosta e democracias que ele não gosta. Mas faz sentido manter este tipo de alertas ou termos alguém que nos lembre, atenção, há caminhos que são feitos, mas... Luís e Miguel. Porque ele faz a referência a estas intervenções de troika. Sobre a dívida pública é preciso já agora pegar na do país dele, do Krugman, que é só a maior dívida do mundo. A dívida americana é a maior dívida do mundo. Portanto, o alerta é no sentido de dizer assim, digo eu e repito com convicção. O principal da economia de um país é criar emprego, criar riqueza. Se criar emprego e criar riqueza, é mais fácil ter políticas de distribuição mais justas. E é mais fácil fazer o serviço de dívida. O Miguel, quando na vida dele empresarial, se precisar de fazer investimentos mais pesados que não possa autofinanciar-se, vai criar uma dívida que ele gere até
pede à dimensão do que nas contas dele pode pagar, criando valor e criando riqueza para poder cumprir o serviço de dívida. Nos países é parecido. É parecido. É parecido. Portanto, a dívida pública portuguesa tem diminuído em termos percentuais, porque felizmente andamos a criar mais riqueza, mas tem aumentado em valor absoluto. E isso é um alerta que deve ser feito. Sim, senhor, está certo. Mas isso é o beabá, senhor. Exatamente. Qual é o problema? Mas quando ele faz esse alerta, ele tem que explicar à gente como é que 1974 a 77 esgotámos as reservas do Banco de Portugal todas, vendemos 2/3 do ouro e ainda tivemos que ir pedir um avião carregado de dinheiro ao Willy Brandt para pagar os ordenados aos funcionários públicos. Isso é que ele tem que explicar. Que é para não elogiar os gajos que fizeram esses 3 anos como ele elogiou. Está a perceber? É que ele só vê umas coisas, não vê as outras. Você sabe o estado em que se herdou o país? O estado em que se herdou o país, em que data? Em 74. Ó, senhor, carregados de ouro até marão, dívida pública zero. O ouro estava nos cofres, ainda lá está muito. Não, Portugal não, é para aí o não. 8º ou 9º país com reserva de ouro. Ouça, temos para aí Com reservas de ouro. temos 30% do que tínhamos. Não, mas ouça, não deixa desculpa. de ser o 8º ou 9º país. Foi Com espatifar reservas de ouro, até, isso não é- foi espatifar Mas até ao fim. Isso Foi mas isso não é relevante. socialismo no seu melhor. Não, isso não é relevante. Foi completamente. Ouça, Deixa lá é estar assim, a reserva. a gente vamos os dois para o mesmo convento, porque a gente no convento entende-se. Tudo o que é espiritual a gente está de acordo. Tudo que assim que a gente chega ao material, a gente começa logo a discordar. Não é verdade. Mas na igreja também há uma Não é data de verdade. ordens diferentes. Umas olham mais para umas coisas e outras olham mais para outras. Eu dei-lhe aqui exemplos da sua vida empresarial em que você portanto, não quer. é espiritual. Eu sei- não, eu- mas quero que tenha sucesso. Mas, Filipe, nem toda a gente... Porque o senhor emprega gente, Sim. cria valor, cria Mas- riqueza. Sim, mas eu E tenho... depois parte dessa riqueza você Mas eu tenho uma ideia. distribui através dos empregados, outra reinveste, porque você está sempre aqui a contar à gente que, É tudo mentira. que reinveste. Não é. Outra reinveste. Portanto, Mas eu tenho à uma sua ideia. dimensão está tudo certo. Mas eu tenho uma ideia, Epá. do bom que é a microempresa. Mas a microempresa não resolve os problemas todos do mundo. Isso não. Isso não. O mundo não Isso avançou para a microempresa. Não. Pronto. Isso não. O mundo avançou completamente para isto ser de 10. Ora, isto não é. os problemas estão todos aí. As Os problemas estão microempresas- todos aí. Isto é 10. Todo o tecido- As cidades o tecido estão económico carregadas social com tem que 10 ser vezes todo mais variado. habitantes que o que deviam ter. O campo tem 10 vezes menos habitantes que o devia ter, etc. Eu não gosto disso. Eu gosto de uma coisa pequena que dê para mim, para a minha família e para os meus Há empregados. uma coisa que o Sr. Krugman não disse e que o Miguel também tem essa parte empresarial ligada à agricultura. A agricultura, como se viu no Covid, Você no outro dia. a agricultura é decisiva no mundo atual. Decisiva. Não se pode abandonar os campos. Estou a olhar para si e estou a dizer assim. Você no último programa perguntou-me 10 vezes se eu pagava impostos. Eu? Sim. Não. Mas você paga impostos, mas você vai. Não E eu pago. recusei-me a responder-lhe. Você foi ver. Fui ver. Não foi? Eu? E Alguma agora, vez? e viu quanto é que eu pagava, né? E agora já vem dizer que Alguma a função vez? social é muito boa. Pois. Alguma vez? Não. Eu não faço essas coisas. Nós Mas temos podia fazer. de terminar o programa, já estamos Eu também não lhe quis dizer, porque acho que isso é... já estamos em cima Não, do tempo final. Temos de há uma terminar. coisa que é verdade. Eu já recebi a minha parte de devolução do IRS. Num mês. Entre a declaração e o receber. Eu sou dos que recebo, conforme disse naquele programa. Eu pago mais durante os 12 meses e agora recebo. Recebi um pouco menos do que no ano anterior, mas recebi à mesma. Nós temos de terminar o programa de hoje, este 22 de abril, dia em que a Rádio Diana celebra 39 anos, porque foi em 1986 que começou esta microempresa, também, Quantos com anos comunicação, é que faz? 39. Parabéns à Rádio Diana. O encontro está marcado consigo, com o Filipe Palma e com o Miguel Louro, de hoje, 8 dias, na Diana FM, também no canal do YouTube da Diana. Até lá.